Servido um café? A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Seja bem-vindo também os apreciadores da obra de Deus, os que não conhecem ainda a obra de Deus, a graça maravilhosa. Sejam todos bem-vindos e vamos ver esse vídeo, que ele hoje vai ser falado sobre os cultos online e as pessoas que não conhecem ainda a obra de Deus, que através dessa pandemia, através dos cultos online, estão conhecendo a obra de Deus, estão se maravilhando. Nós já falamos isto em alguns vídeos aí, que quem não conhece a obra de Deus, nunca tinha visto os cultos online, estão perplexos, irmãos, não sabia que existia uma coisa tão linda, uma doutrina, uma coisa sublime, tudo no seu devido lugar. Até vejo em que no áudio que eu vou postar aí, o cooperador de jovem fala assim: vamos dar um tempinho, cada um de vocês vão, crianças, no banheiro, faça suas necessidades e volta para ouvir. É a mesma coisa que se estivesse no culto e as criançadas saíssem para ir no banheiro, tomassem uma água, fosse fazer suas necessidades e voltasse. E teve uma criança que falou: como ele adivinhou o que eu queria? Mas não é, irmãos. A decência, a obra de Deus. É assim mesmo. É assim mesmo, irmão. Vamos ler, irmãos. Me enviaram um texto muito lindo, irmão. Um texto que retrata isso tudo, irmãos. Eu vou ler para vocês aqui. Olha só, irmãos. Amados, a paz de Deus a todos. Tudo bem? Ouça esse testemunho contado pela irmã Eni de São Paulo. Vou pôr depois do testemunho aí, que coisa mais linda. Muita simplicidade e pureza nas palavras, mas com o coração aberto para que Deus possa fazer obras e ver operar de Deus. Ela deixou o Senhor trabalhar com seus vizinhos e já está colhendo os frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o fato de uma irmã que mora em um certo local, em que quando ela ia ouvir os cultos online, os vizinhos que não era da igreja, da congregação, ouvia também. Vamos ver o desfecho disso tudo, irmãos. Vai vir um áudio aí, vocês vão entender. Veja o vídeo até o final que vocês vão entender essa obra maravilhosa. Vamos lá? Será que tem alguém que ainda não aceita os cultos online? Respeitamos os pensamentos e a particularidades de todos, mas aconselhamos no amor do Senhor que deixe todas as dúvidas de lado e ouçam. Assistam os cultos online e no momento em que estamos vivendo, um assunto, um conselho, uma palavra dada por Deus aos seus servos nos cultos online pode mudar a sua vida, virar o seu cativeiro em nome de Deus. Deus seja glorificado em tudo, não só na sua vida, mas também na vida dos teus vizinhos, na vida dos teus parentes, amigos, companheiros de trabalho. Quantas coisas compartilhamos com eles que às vezes, irmão, não agrega em nada. Às vezes uma historinha sem graça, uma piada, um meme, um vídeo de acidente, um áudio que às vezes, por não sabermos a procedência, até que seja um fake news, não seja verdadeiro, né? Isso para muitos é normal hoje em dia na internet, né? Agora, falar da palavra de Deus, mandar um hino cantado ou tocado, mandar um vídeo de uma obra, mandar um link do culto online para alguns, é errado, não está certo. Já até ouvi dizer que a obra de Deus não precisa disso, de propaganda. Não precisa. Só que não precisa. Só que Deus permitiu vir essa pandemia para que o nome dele fosse propagado. Fosse propagado aos quatro cantos da terra. E essa propagação que Deus permitiu, irmãos, muitas coisas virão por aí para o povo se preparar. Isso é um sinal.
Vamos nos preparar. Isso não é à toa não, irmãos. Isso não é à toa. Nós estamos vivendo um momento difícil, diferente de tudo que já vivemos. Estamos na hora de entrar no barco e ir pescar em alto mar, para pegar grandes e bons peixes. Pescar em barranco de rio, qualquer um pesca. A hora é de enfrentar as ondas, tempestades, remar com coragem e ânimo. Isso é falar do evangelho e anunciar a palavra, propagar os efeitos de Deus, querer que outros sintam a mesma alegria e contentamento que você sente ao receber de Deus uma obra. É isso? Pega seu barco, vai para o meio do mar. Ondas e tempestade não vão te afundar. Você voltará com grandes peixes. Seja simples e puro. Seja prazeroso nesta obra. Não deixe que seus porquês atrapalhem a obra de Deus. Fala com seu vizinho, fala com seu funcionário, fala com seu patrão, fala com seus familiares. Escute eles abrirem o coração. Fala do Senhor Jesus Cristo e da salvação. Lança a tua rede. Vai se surpreender com grandes peixes famintos da graça de Deus que virá nessa rede. Irmãos, Deus abençoe a todos. Isso foi um texto que enviaram do nosso irmão Serginho, do Vila Aurora. E mandou saudar todos com a santa paz de Deus. E ele mandou também o link do culto. Ele fez a parte dele, né? Ele fez a parte dele, mandou o testemunho. Nós vamos colocar o testemunho aí. Vamos ouvir o testemunho da serva de Deus? Vamos lá. Preste atenção até o final, irmão. A obra que Deus está fazendo através do culto online. Meninas, eu vou começar a falar Deus seja louvado, porque para mim eu tenho como se fosse um testemunho mesmo. Então, Deus seja louvado. Amém. Sabe o que aconteceu? Eu estava aqui no culto online, aqui em casa, e como eu já falei para vocês, nós ligamos a caixa de som. E aí, Deus fez aquela obra com aquela minha vizinha da direita. E aí eu estava de joelho, nós estávamos orando assim, e o Senhor falou assim para mim, abre a janela. Aí eu continuei de joelho, né? Aí daqui a pouco de novo uma voz falou para mim, abre a janela. Um dia Deus vai preparar, vocês vão vir na minha casa. Tem uma janela do fundo e tem a janela da copa, que fica pro lado da direita. Aí eu peguei e falei, ai meu Deus, vou abrir, né? Aí eu fui e abri a janela do fundo. Quando eu abri a janela, os meus vizinhos estavam tudo na janela, no muro, assim, ouvindo a oração. Aí eu disfarcei com cara de paisagem, assim, voltei e joelhei lá e fiquei de joelho, né? E passou. Passou um dia, dois, e eu abri que meio que tava com calor, assim, sabe? Disfarcei, né? Que eu fiquei tão sem graça que eu não sabia nem o que falar, porque eles estavam tudo no muro, na janela, olhando, ouvindo a oração. Aí, eu peguei, voltei, ajoelhei, fiquei de joelho ali, orei, tá? Foi o culto, tudo. Passou um dia, dois, no terceiro dia, a janela do fundo, ela dá para uma laje. E a Andressa estava na laje lá, tomando um solzinho. Aí a vizinha apareceu na janela da cozinha dela, que dá para minha casa, e falou assim, ô vizinha, faz favor, eu quero falar com você. Aí eu fui, né, assim, encostei assim perto do muro e falei, pois não. Aí ela falou, sabe, eu tenho ouvido os cultos, todos os cultos, eu tenho escutado. Eu acho a coisa mais linda. Eu quero fazer parte desse povo. Como que eu faço para fazer parte desse povo? Gente, aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei anunciar o evangelho, Senhor da glória. Na hora eu já pensei no meu pai, eu falei, se meu pai tivesse aqui, ele já sabia anunciar o evangelho, eu não sei anunciar o evangelho, Senhor da glória. Aí eu fiquei gaguejando assim, aí eu falei algumas coisas das coisas de Deus, como é a graça, mas aí eu tenho um irmão que é amigo meu, Deus deu a ele o dom de evangelizar. Eu falei, eu vou ligar para o irmão Edivaldo. Aí eu liguei para o irmão Edivaldo, conversando com o meu irmão, como que anuncia a graça que eu não sei. Aí ele pegou e falou para mim,
mas Eni, como assim? Eu falei, eu não sei a graça, irmão, eu fico gaguejando. Gente, me dá até calafrio, porque eu tenho medo de falar as coisas erradas. Aí ele pegou e falou algumas coisas pra mim. Aí depois eu voltei mais tarde lá na laje. E aí ela perguntou e eu falei as coisas que o irmão tinha falado pra mim, eu falei pra ela. E passei o site, né? Quando eu passei o site para ela, ela falou: ai, obrigado, vizinha. Aí ela contou um caso que, junto com ela, trabalha uma moça e ela batizou e fechou a igreja. E a amiga dela tá perdida. E ela falava para a amiga dela: esses hinos que você canta, a minha vizinha do fundo canta. E aí ela falou, tá tendo, como que ela faz para ela participar desses cultos que você faz? Ela pode vir aqui no culto na tua casa? Eu falei, não, aí expliquei que tinha um culto online, tudo certo. Ela falou, então eu vou passar para ela. Aí ela passou para amiga dela, que é nova de batizada, acho que tá fazendo comum aí na Formosa, ela mora na Cipriano ali, naqueles predinhos da Cipriano. E aí ela falou, então eu vou passar para ela, porque ela ficou perdida, porque ela batizou num dia e no outro dia a igreja fechou. Ela batizou num domingo e no outro domingo já não tinha mais culto. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu peguei e passei o site para ela. E foi perto daquele feriado que teve numa terça-feira, que teve um culto especial. Aí quando foi na terça, ela não deu para ela participar. Na quarta-feira, quando tava começando, a Andressa tava tocando a meia hora, assim. Ela me mandou uma mensagem, vizinha, eu já tô esperando, viu? Eu tô aqui. Aí eu falei, glória a Deus, né? Aí, quando foi o culto, Deus é tão bom, foi o irmão Marsola que atendeu. Ele explicou tudo sobre a graça, como era a graça, e foi explicando tudo. Aí, quando terminou, ela mandou mensagem assim, falando assim, vizinha, eu já entendi a obra de Deus, como é a sua religião. Agora eu já entendi tudo. Eu, glória a Deus, ai, fiquei tão feliz. Nem precisou, o Senhor... Nem precisou falar nada. O Senhor tomou o irmão e falou. Agora, quando foi outro dia, ela pegou e falou assim, vizinha, ela me ligou e falou, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu falei, o que foi? O pastor tá falando comigo. Eu, como assim? O pastor lá, sabe aquele pastor que tem uma mecha branca na cabeça? Eu falei, irmão Salvador. Ela falou, ele tá falando comigo. Eu, Mas como que ele tá falando com você? Ela falou, eu falo aqui, ele fala na televisão. Eu falo aqui, ele fala na televisão. Eu falei, ai, que lindo. Não é o irmão, é Deus que está falando com você. Ela ficou toda feliz que Deus estava falando com ela. Ela falou, todas as minhas dúvidas eu falava, aquele irmão falava. Eu falava, aquele irmão falava. E se cumpriu na minha vida. Eu falei, glória a Deus. Você é uma privilegiada, falei para ela, né? E aí foi. Aí, quando foi esses dias, eu fiquei pensando assim, falei, Senhor, como que eu vou fazer, né? A gente fala das coisas de Deus, mas a gente fica meio perdido, assim, a gente, né? Aí ela pegou e falou assim, que estava assistindo, a vizinha da direita também está assistindo. Quando foi no domingo, a filhinha da vizinha escutou a Andressa tocando, já levantou, tô pronta. E o irmão fala, agora é a hora de vocês ir no banheiro. Ela falou, olha, ele descobriu, mãe. Bem que eu tô com vontade, ela ia no banheiro. E aí nós não fizemos os vídeos dos recitativos, eu peguei e mandei para elas verem. E aí elas começaram, queria o véu. E a menina dela começou a falar que queria o véu, que queria o véu. E aí minha vizinha falou assim para ela, não, filha, nós não temos véu, mas mãe, a Eni, eu vi, você não viu ela de véu recitando? E eu tô recitando sem véu, mãe. Como que eu vou falar com Deus se eu não tenho véu? E ficou, né? E dentro de mim eu falava, Senhor, será que eu pode oferecer véu para as pessoas? Fiquei eu pensando assim. Aí quando foi o culto, o Senhor tomou o irmão falou do véu, do poder do véu, que a gente, né, tá, que devemos, qual que é o significado do véu. Aí elas fizeram comentário, eu acho tão lindo, né? Você viu que o irmão falou do véu? Elas fizeram comentário, é mesmo, tá? Aí eu liguei, tentei ligar para a Selma umas 3 vezes. Primeiramente eu dou graças a Deus porque tanto a Formosa quanto o Flor, tudo quanto eu preciso, assim, eu falar, eles estão prontos a me ajudar. Então, eu
eu dou graças a Deus, né? Pela assim, a comunhão que nós temos junto. E aí eu peguei e tentei ligar pra Cel pra pedir véu pra eles. Aí tentei, não consegui. Aí eu peguei e mandei mensagem pra Kelly, da irmã Maria. Eu falei pra ela ver com a mãe dela se não tinha 2 véus, um de criança e 2 de adulto. Menina, oi, menino, pode deixar que eu já te levo. Deus é tão bom. Deus preparou pra nós os véus. Daqui uns 10 minutinhos eu tô aí, já te levo o véu. Aí trouxeram o véu pra mim, novinho, o véu num saquinho, tão bonitinho, tudo embaladinho. E aí eu fui levar o véu. Aí eu bati lá e falei, olha, Deus preparou esses véus. E eu vim trazer para você. A menina começou a pular, abraçou o véu e começou a pular e falando: aí, mãe, eu falei que a gente precisava do véu para falar com Deus. Eu vou falar com Deus com o pano branco na cabeça. E abraçada com o véu. E aí a mãe dela falou para mim assim: olha, Eni, ela estava chorando porque domingo ela queria véu para poder. E aí eu falei, põe um pano branco. Ela falava, não, o da Dona Eni é diferente. É o véu, mãe. Eu preciso dele para falar com Deus. E aí ela pegou e falou para a filha dela, então vai sem véu mesmo. Você ajoelha e daí você já pede para Deus. Se Deus quiser, ele vai te trazer o véu. Ela queria pôr um pano branco na cabeça da menina, mas a menina não aceitou, queria o véu. E aí, Deus abençoou. Ontem Deus preparou, a irmã trouxe os véus aqui para mim. Eu entreguei. Se vocês vissem a alegria dessa menina abraçada com o véu e falando, agora eu vou falar com Deus, porque eu tenho o véu, o pano branco, igual da Dona Eni. E eu achei isso muito bonito. E eu tenho para mim que é uma obra de Deus. Porque às vezes a gente fala, tem pessoas que têm véu, nem dá valor, às vezes qualquer coisa, nem vou usar o véu. Gente, olha o poder que tem o véu e a obra que Deus está fazendo nessas famílias, aqui na minha rua. E a minha vizinha da direita, eles batem tambor, né? Eles são dessas partes. E eu fui na feira. Encontrei com elas e nós começamos a falar do vírus, essas coisas, e eu falei, é só Deus. Ela falou, é mesmo. Aí ela virou e falou, Eni, eu escuto os hinos da sua igreja, eu acompanho. Peguei e passei o site. Aí o irmão, e ela trabalha no hospital também, só que ela é faxineira no hospital. Aí ela virou para mim ontem e falou assim, você viu? O irmão falou da minha profissão. Eu falava, todo mundo aplaude médico, aplaude isso. E eu que sou faxineira, e o outro que é coveiro, eles nem lembram de nós. E ele falou de nós, ele apresentou nós nas orações. Ela ficou numa alegria, gente. E eu tô aqui, eu fico até meio assustada às vezes, que eu falo assim, Senhor da glória. A gente fala, né? Eu fico meio assim, porque eu não sei anunciar muito bem o evangelho, né? Aqueles dons de papai e de mamãe não tenho, né? Mas eu tô vendo o operar de Deus na minha rua e também dentro da minha casa. Então eu senti de dividir isso com vocês, porque ontem eu fiquei emocionada e Deus me visitou muito e eu tenho certeza que Deus visitou elas, porque elas, se vocês vissem elas abraçadas com o véu, não tem palavras para agradecer a Deus. E a irmandade, né? Porque às vezes, que minha filha fala, às vezes todo mundo fica esperando da obra da piedade. E o dom da caridade tem que estar em coração de cada um de nós. Se você vê uma necessidade, corre. Se você não tem, vai até a irmã da piedade. Ô irmã, tem ali. Se Deus tocar no coração dela, ela vai dar, você vai lá e supre. E o nome de Deus é glorificado, né? Então eu senti de contar isso para vocês. Deus seja louvado. Amém. Lindo esse testemunho, né, irmão? Os cultos online. Às vezes a gente acha que não está surtindo efeitos, né? E às vezes a palavra vem falando com as pessoas que não é nem da congregação, pessoas que estão em seu lar e ouvem a pregação. Veja que coisa maravilhosa. A alma testemunhada ali perguntava as coisas e Deus dava na boca do irmão lá no culto online. Isto não é maravilhoso? Que no vídeo anterior que eu postei aí, irmãos. O primeiro vídeo é de um casal
Eles são de outra denominação. Mas a alegria do marido foi ao encontro da esposa que estava internada. Ele foi tocando até o antigo hino 4, mas em outras letras, né? Grandioso és tu, né? Que é Jesus Cristo, que é Deus, Supremo Deus. E foi agradecendo a Deus e recebendo a esposa que já estava curada. Coloquei um outro vídeo aí dos encarregados de orquestra, do encarregado de orquestra que está na sua sacada da sua casa. Pelo jeito, alguns músicos foram lá tocar. E pelo jeito, é um encarregado de orquestra muito querido pela Irmandade. E às vezes, quando com esse problema que não está tendo ensaio, fica aquela vontade do músico de tocar e do encarregado de reger, tomar de novo, né? Aquela rotina maravilhosa que a gente sempre tinha. Ensaio, culto, culto, ensaio. E o encarregado, pelo que deu para observar, o irmão estava sedento para reger o hino. Estava sedento para ouvir uma coisa de Deus. Ele, a família, os vizinhos ali ao lado. Vai ver que tinha até vizinhos ali deles que viu que coisa maravilhosa, coisa linda. Esse povo, mesmo estão de quarentena, mas eles não fizeram dentro da casa aquele ajuntamento, mas cada um na rua, distanciado um do outro. Até aí, um bom testemunho, bom cheiro da obra, irmãos. E o irmão estava feliz. Agora, irmãos, a obra de Deus não tem que ter propaganda. Quem te disse isso, que não tem propaganda? A própria obra de Deus, ela cresceu no Brasil e no mundo sem propaganda assim, sem aparecer em televisão, sem aparecer em rádio, sem aparecer em local nenhum. Está aparecendo agora pelo problema do coronavírus. Para que Deus tomou os caminhos para que os irmãos não deixem as irmandades sem ouvir a palavra de Deus. Para que Deus também fale com as almas testemunhadas, fale com os apreciadores da obra de Deus. Porque pensa que é só os servos de Deus que estão nas suas casas e precisa da palavra de Deus negativamente. Até quem não é crente, às vezes fica em casa triste, amargurado. Porque esse problema, irmão, não veio só para o crente, não. Não veio só para os irmãos da congregação, não veio só para os irmãos da Assembleia de Deus, não veio só para pessoas de terreiro, centro espírita. Veio para todos, irmãos. Veio para todos. Todos estão ali a mercê, irmãos. Coisa maravilhosa. Deus, por esses cultos online, acabou de acabar agora o culto online. Acabou de acabar agora, eu vi aqui tava acompanhando. Aí comecei o vídeo, deu uma pausada, já estava no final, acabou agora. Imagine quantas mil pessoas, as mil pessoas que estão aí online, né? Imagina aquelas que estão vendo pelo áudio, que não pode pôr em vídeo. Os de Libras também. São muitos, irmãos. E essa obra vai crescer mais ainda. Já crescia sem ninguém ver. Agora que está todo mundo vendo, está escancarada aí a obra de Deus. Quem vai falar mal contra a obra de Deus? Contra a congregação? Quem vai falar mal contra uma obra de Deus que a pessoa só de ver já acha lindo? Já sente as almas sentindo a presença de Deus? Quem tem forças contra a obra de Deus, irmãos? Ninguém tem forças, irmão. Nem as hostes da maldade têm força contra a palavra de Deus. E tem que ser propagada aos quatro cantos da terra. Tem que ser propagada, irmãos. Agora então que esse problema do coronavírus aí que vai ser propagada mesmo. E quando retornar os cultos, se acabar os cultos online, que deve acabar, logicamente, cada um vai ter sua comum para congregar. Quando acabar, nós vamos estar aí também fazendo continuação da obra de Deus, irmãos. Estaremos aí para a nossa querida Irmandade quando acessar um YouTube, quando entrar num canal, aqueles que gostam de sentir Deus, aqueles que gostam de começar o dia muito bem, assim que levantar da cama, que fazer sua oração, agradecendo a Deus pelo dia maravilhoso, pelo ar que respira, por ter levantado
e ter visto a luz do dia, eles vão ligar seu celular, computador e vamos sentir a presença de Deus. Porque muitos vão lavar uma louça, vão fazer um café e já põe o celularzinho ali ouvindo. O que é que tem de bom hoje? O que é que os irmãos aí dos canais colocaram pra gente ouvir? Um irmão vai estar cantando, o outro vai estar colocando testemunho, o outro vai estar falando que Deus é bom. Então vamos ouvir ele falar de novo. Vocês já perceberam isso? Que todos sabem que Deus é bom, mas quando ouve um vídeo de alguém falando Deus é bom, a pessoa quer ouvir mais ainda. Deus é bom demais. Deus é bom até com os ímpios, quanto mais com os servos de Deus. Ah, mas irmãos, quem você acha que é ímpio? Quem você acha que é ímpio? Irmãos, ímpio? Ímpio não é aqueles que estão no mundo não, irmãos. Aqueles são almas, aqueles são apreciadores da obra de Deus, o nome que eu coloquei carinhosamente. E tem os... eu classifico em dois. Apreciadores da obra de Deus é os que não conhecem a obra de Deus ainda, que nunca entraram numa igreja, nem católica, nem cristã. E os alma testemunhada são aqueles que visitam, que praticamente quase não, nós consideramos. Eu mesmo já considerei vários irmãos aí que não eram batizados, mas saudavam a paz de Deus, compartilhava tudo. Porque já está ali, já está aprendendo, já sabe a verdade. Se um dia sair dali, arredar o pé para outro canto, ele não vai estar inocente, que já sabe a verdade, já sentiu Deus. Uma pessoa para ficar numa igreja, não for batizado e ainda ficar ali gostar, porque ele sente a presença de Deus ali. Ímpio, irmãos, são aqueles que viram as costas para o Senhor, que conhece a verdade, esteve junto conosco e vira as costas para o Senhor. Não se arrepende de maneira alguma. Esses são os ímpios. Até os ímpios, Deus abençoa. Até os ímpios. Mas, irmão, mas como que Deus abençoa os ímpios? Ele fez isso, fez isso, fez isso. Não, irmão. Deus, o que Ele quer de nós é sinceridade. E o que Ele oferece para nós não é dinheiro, não é riqueza. O que Ele oferece para nós, eu já falei aqui, é a salvação da vida eterna. Por isso você vê um ímpio prosperando. Que às vezes o ímpio trabalha, tem um trabalho, tem a profissão, sabe, é formado em algo. Logicamente não é porque ele virou as costas para o Senhor que ele vai ser um desgraçado na vida. Desculpa a expressão, ele não vai ser um desgraçado na vida. Ele vai colher os frutos materiais que ele plantou. Nada mais justo. Estudou, tem que ter um bom emprego, que ter um conforto. Só que a alma, às vezes, irmão, dentro da pessoa geme. Por quê? Falta algo. Né? Às vezes um pobrezinho que está comendo um arroz, um feijão, às vezes um pobrezinho que está ali, às vezes sem até uma alimentação, durante o almoço, na janta ele já tem. Mas você chega ali numa casa, eu já fui em uma casa lá no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, as irmãzinhas tudo com o vestidinho rasgado, as crianças tudo peladinha, pequeninico, porque não tinha, eu acho que a roupa, não tinha muita roupa, né? Peladinho ali, brincando no quintal, mas você via ali dentro, quando a gente prostava o joelho, sentia Deus ali dentro. Daquele local que não tinha nem piso, era chão batido. E eles estavam felizes, chorando de alegria. Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas o que tinha era as bênçãos de Deus, era Deus visitando o coração. E cada vez a irmã falava, ó, eu estava sem o almoço de hoje, mas à tardezinha já chegou comida para nós aqui. Atravessaram o rio do Vale de Jequitinhonha, de barquinho, quando eu via, estava lá um monte de arroz, um monte de feijão, um monte de alimentos. E nós fomos, nessa época, lá levar alimentos também, cesta básica. Né, irmãos? Só que o local era tão difícil acesso que nós levamos em dinheiro. Que ele subia o vale com jeguinho, com as duas cestas do lado, para ir buscar na cidade. Que nós não ia aguentar descer 2 horas de vale com alimento nas costas. Mas são pessoas, servas de Deus, diácono, cooperador, fomos lá. Pessoas que não eram nem irmãos da congregação, eram vizinhos,
né? Porque quando Deus abençoa um quarteirão, aquele quarteirão, se precisar, tiver algum vizinho que não é da congregação, através dos servos de Deus, eles também recebem as bênçãos. Recebem as bênçãos e às vezes eles veem, mas que povo amoroso é este, né, irmãos? Então, bom, esse é um vídeo maravilhoso, gostei muito e é uma honra editar esse vídeo e passar do jeito que ele é para vocês, irmãos. Comente aí nos comentários o que vocês acham. Culto online é maravilhoso. Aprendemos muito com culto online. Aprendemos muito. Teve um irmãozinho que chegou para mim, eu já falei isso no vídeo passado. Deixa eu acertar a cadeira aqui. Eu já falei isso no vídeo passado. O irmão falou assim, irmão, eu tenho bastante tempo de graça. Já ouvia falar sobre Luiz Franciscon, mas eu não sabia de uma parte que Deus deu na boca de um dos anciães que atendeu o culto online, que eu nem conhecia direito como eram eles, que muitos ficaram conhecendo o irmão Salvador, o irmão Massola, e teve um outro irmão Laércio, né? É que é mais o irmão Salvador e o irmão Massola que atende esse culto online. Agora, o Brasil, o mundo todo sabe quem são, né? Os irmãos aí que atendem o culto no Brás. E, parece que foi um deles que contou sobre, isso foi no começo do culto online, sobre Luiz Franciscon, né? Eu vou repetir de novo isso, porque houve uma pessoa que acabou até falando ao contrário, ouviu meu áudio e falou ao contrário, mas eu vou certificar o que o irmão disse, que Luiz Franciscon veio 9 vezes ao Brasil, na 10ª vez ele foi buscar a confirmação de Deus, Deus não confirmou dele vir, foi quando eles iam inaugurar a primeira igreja no Brasil, que é Santo Antônio da Platina. Ele não veio, mandou carta, que antigamente era carta, né? Não era celular. Mandou carta. Primeiramente mandaram carta para ele vir. Ele mandou uma carta dizendo que ia orar a Deus. Depois ele mandou uma carta dizendo que Deus não permitiu dele vir. Aí foi feita a inauguração aí. Os irmãos passaram a ter culto nessa igrejinha. E muitos falam que ele saiu chateado do Brasil porque, né? Aqui fizeram do jeito, ele queria de um jeito e fizeram de outro, mas não. Ele não sentiu de vir porque toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. Se ele veio, plantou a semente e estava colhendo bastante, os que se convertiam na congregação eram batizados com a promessa, em dom de novas línguas, que até daquelas décadas era fácil ser selado. O povo era mais sincero, né? O povo era mais crente. Digo assim, né? Buscava mais a Deus. E o irmão não veio porque se ele viesse, ele iria ofuscar a glória de Deus. E Deus já não confirmou para ele, falou, não vá. Você foi lá, plantou, colocou a semente, agora deixa que o crescimento eu dou. E olha esse crescimento hoje aí, pelo mundo afora da congregação cristã no Brasil. A graça maravilhosa do Filho de Deus. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.